Olá, tudo bom, gente? Boa noite, bom domingo, bom final de domingo para vocês. Tudo bem? Passaram bem o dia? Que bom, que bom. Sejam bem-vindos a mais uma live da Neurosaber. Estamos aqui hoje no domingo, gostoso, para falar sobre um assunto interessante daqui a pouco, tá bom? Meu nome é Clay Brits, sou neurologista infantil, cofundador e organizador da Neurosaber, doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp e estou mais uma vez aqui com vocês para a gente falar sobre assuntos que são interessantes em comportamento, desenvolvimento e aprendizagem. Como vocês já sabem, o domingo é destinado a assuntos relacionados ao autismo. Mas deixa eu fazer uma ressalva. Durante a semana, vocês ficaram esperando que a gente fizesse live na terça e na quinta. Mas infelizmente nós não podemos fazer por questões particulares. A Luciana estava em viagem e eu viajei logo na terça-feira e não tínhamos como fazer a live. Na quinta-feira eu estava em Belo Horizonte e devido a participando do Congresso Internacional Brain Connection, e lá no hotel o sinal não era bom, não deu para eu começar a fazer a live, nem sequer entrava o sinal para acessar o vídeo. Então não tive como fazer, tá bom? Tivemos problemas técnicos e também nós estávamos ocupados com outros eventos que são também muito importantes. No congresso onde estávamos, eu falei sobre assuntos relacionados a síndromes neurológicas na aprendizagem e falei sobre aspectos que ficam obscuros, escondidos em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá bom? Mas a live de hoje é sobre distúrbio de processamento sensorial no TEA. Muitos pediram esse assunto, né? Várias pessoas me mandaram mensagens, eu recebi inclusive mensagens de WhatsApp, no Messenger, na nossa própria live, em algumas situações foram sugeridos por pessoas que a gente fizesse, por pais, por profissionais, que nós fizéssemos, que colocássemos esse assunto em uma das nossas lives. Inclusive, eu estive em Belo Horizonte essa semana e muita gente falou, doutor, fala de distúrbio de processamento sensorial. Falei, tá bom, não tem jeito, né? No autismo esse assunto ele é muito importante, tá? Nós já vamos falar já sobre isso. Bom, antes, rapidamente, lembrando vocês, né, que as nossas lives podem ser acessadas na fanpage da Neurosaber. Entra lá na fanpage, vai em vídeos, clica lá que você tem plenas condições de estar vendo as nossas lives anteriores. Compartilhe, chame seus amigos, eu acho que esse é um assunto muito importante, é um assunto que vem, tá balançando um pouquinho aí, né? A Luciana tá arrumando aqui, tá posicionando melhor o aparelho, tá bom? Agora não, agora acho que ficou bom, né, Luciana? Acho que sim. Quantas pessoas já temos? Já temos quase 100 pessoas. Olha que beleza, esse é um assunto muito importante, tá? A Luciana. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Luciana Brits, eu sou psicopedagoga, psicomotricista. E junto com o Clay, que é neuropediatra, nós temos a Neurosaber já há 2 anos, que é uma comunidade que tenta difundir conhecimento acerca de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e adolescência. Temos a Neurosaber e temos o Entendendo Autismo, que é um site especializado em autismo, né? Porque a gente sabe que é um transtorno que tem uma peculiaridade. Muito importante, exatamente. Né? Tem uma grande Então, a gente gostaria de pedir desculpas por não ter feito a live na terça e na quinta, mas eu estava viajando, o Clay estava viajando, enfim. Não deu pra gente estar fazendo, mas a gente vai continuar. Terça-feira tem live, quinta-feira tem live, enfim. Vamos continuar participando e o assunto hoje é um assunto que preocupa muito, né, os pais, os professores, os terapeutas, que são as alterações sensoriais no TEA, né? Então é um assunto bem interessante, compartilhem, chamem aí as pessoas que vocês conhecem, sabem, nossa live dura aí no máximo 20 minutinhos, a gente vai fazer uma aula bem básica, né, pra gente poder entender um pouco mais e vocês poderem compartilhar isso daí, tá bom? Então eu tô lá lendo as perguntas de vocês, enfim, né? Ajudando aqui o Clay na parte técnica, tá? Então eu quero agradecer muito a todos também. O pessoal sempre pergunta quando o Clay vai nos congressos, cadê a Luciana e tal, enfim. Ficou muito feliz, enfim, e a gente sabe que isso é um trabalho de parceria, né? E eu agradeço muito a vocês também, toda a acolhida, que eu fui no curso em Curitiba, fui super bem acolhida. Então,
Um beijo para todo mundo que acompanha a gente e hoje a live é bem legal, né, Clay? A live tem um assunto muito interessante, um assunto importantíssimo, porque uma criança com autismo que apresenta distúrbio de processamento sensorial, ela sem dúvida alguma traz alguns desafios, tanto para os pais quanto profissionais de escola, traz desafios na condução terapêutica, traz desafios na hora de comer, de dormir, né, em vários momentos da vida. Clay, o que é o distúrbio de processamento sensorial? Então vamos lá, então vamos iniciar. O que é um distúrbio de processamento sensorial? Bom, primeiro vamos falar rapidamente o que é processamento sensorial. Sensorialidade ou sensibilidade é como o nosso cérebro recebe informações. Como ele recebe, como ele integra, como ele organiza para poder, junto com uma tarefa ou com uma atividade social, saber utilizar essas sensações para cumprir adequadamente um papel social ou uma tarefa. Então, por exemplo, o que é sensorialidade? É a recepção de sensações. Sensações olfativas, sensações de gosto, paladar, sensações táteis, que é o contato, sensações auditivas, visuais e proprioceptivas. O que é propriocepção? É a capacidade que nós temos de perceber e sentir por meio do tato e identificar se aquilo é um objeto, que tipo de objeto que é, a forma do objeto, a textura do objeto. Então, por exemplo, eu fecho os olhos e pego um objeto, pego um vaso. E só com o tato eu falo, é um vaso. Ou quando eu fecho os olhos e de repente vou numa parede e passo a mão, eu consigo perceber se a parede é lisa, se a parede é crespa, se ela tem áspera, se a parede tem saliências, se essa parede afunda ou não, se ela é emborrachada ou se não é, etc. Eu consigo, pelo tato, perceber. Outra coisa, a propriocepção também é uma forma que o meu próprio corpo tem de interpretar as sensações do próprio corpo. Então, por exemplo, eu estou aqui e de repente eu aperto o meu dedo. Aí eu consigo eu mesmo perceber que lugar que eu estou apertando, o quanto eu estou apertando, a pressão que eu tive que utilizar para fazer a mim mesmo perceber meu dedo e se isto doeu ou não doeu, se foi forte o suficiente ou se foi fraco o suficiente essa sensação. Ok? Quando eu integro todas essas sensações, eu estou fazendo um processamento sensorial. Então, por exemplo, eu estou andando de carro e de repente passa um avião, eu consigo, dirigindo, perceber o que acabou de passar, o som do que passou, o perfil e o tempo desse objeto passando. Com tudo isso, eu fiz um processo de identificação e de ligação entre várias sensações enquanto eu estava fazendo uma outra tarefa. Ok? Vocês entenderam, gente? Faz um joia, faz um coraçãozinho para poder, até agora, ter de vocês um retorno para saber se vocês entenderam ou não. 200 pessoas já. Olha que bom, né? 200 pessoas já estão juntos com a gente. Isso, compartilhem mais porque o assunto é importante. Por exemplo, se eu vou num lugar e vou almoçar, eu chego lá, eu tenho que conversar com a pessoa na mesa, eu tenho que sentir a comida que eu estou comendo, sentir o cheiro da comida, a consistência, a integração de todas essas sensações para eu dar um retorno e ao mesmo tempo me manter gostando ou não do alimento que eu estou comendo, vai de acordo ao quanto eu estou sentindo bem ou mal com o processamento de todas aquelas sensações. Então a sensorialidade é isso. Por exemplo, Clay, a Rosângela está falando, o filho dela fala alto e escuta as coisas altas, mas odeia, por exemplo, o vizinho conversando do outro lado da rua. Pronto, agora você deu um exemplo. Quem que falou isso, Lu? Rosângela GK. Isso, Rosângela. Então aí, Rosângela, você já está dando um exemplo do que é um distúrbio de processamento sensorial. Ou seja, o seu filho, ele não consegue perceber e sentir estímulos do ambiente do jeito que deveria, na intensidade que deveria, de acordo com o que é proporcional ao tipo de estímulo que ele está ouvindo. Então veja, o que era para incomodar mais normalmente? Não eram os barulhos?
Mas o que acaba incomodando ele demais? As vozes de uma conversa dos vizinhos. Então, os autistas costumam perceber de forma exagerada sensações que normalmente nós percebemos de forma tranquila. Enquanto outras sensações que nós achamos que são muito ruins, para eles é uma sensação prazerosa. Entendeu? Isto chama-se distúrbio de processamento sensorial. Da mesma forma que tem pessoas que têm medo de determinadas coisas que não devia ter medo, o autista acaba se incomodando com olfatos, com paladares, com tatos, com determinadas audições, visões e percepção de si próprio em alguns momentos que ele não deveria ter. Por isso que o autista tem dificuldade de manter contato visual, por isso que o autista tem dificuldade com abraços, apertos, mesmo apertos leves, como por exemplo roupa. Grande parte dos autistas não gostam de colocar roupas que apertam, porque enquanto eu sinto este aperto de forma tranquila, o autista sente este mesmo aperto de forma exagerada, etiqueta, incomoda. Etiqueta, autista não gosta. Autista não gosta que amarra o calçado. Alguns, não são todos, né? Como eu já falei aqui em outras lives, nem todo autista é igual. Né? Todos nós temos as nossas diferenças. Os autistas também têm. Tem autista que não liga de ser abraçado. Ele não vai ficar ali muito tempo, mas ele não liga. Tem autistas que não saem na rua porque o barulho do carro que passa, ele não tolera, ele tem que voltar para dentro de casa. Tem autistas que não comem comidas cozidas, porque o cozimento dá um cheiro específico e isso enoja. A mãe tem que dar a comida crua para ele ou a comida frita. Aí ele aceita. Tem autistas que não pode ver nada vermelho no prato, que ele repudia e não come. Tem autistas que não gostam de comidas feitas à base de molho, ou aquelas comidas que cozinham demais e ficam meio molhadas. Ele tem nojo, ele tem que comer comidas crocantes, ele só aceita comidas crocantes, porque o paladar dele não consegue aceitar determinados tipos de consistência alimentar. Clay, a Cristiane fez uma pergunta interessante. Distúrbio de processamento sensorial pode ser uma criança que não seja autista? Sim, tem várias. Criança com TDAH costuma ter distúrbio de processamento sensorial. Por exemplo, eu conheço muitas crianças com TDAH que não toleram determinados barulhos ou determinadas formas de você falar com ele. Alimentação. Algumas crianças com TDAH, né, são meio seletivos. O nosso filho mesmo costuma ter nojo TDAH e não... de certos alimentos. Ele não tolera, né, determinadas sensações. E ele não é autista, tá? Mas ele tem TDAH. Algumas outras crianças não têm nenhum transtorno por detrás disso. E também pode ter distúrbio de processamento sensorial. Pessoal, sabe uma coisa engraçada? Como nós temos um filho TDAH e ele tem bastante problema com essa questão de alimentação, né? O TDAH ele costuma às vezes ter também isso também, essa questão da alimentação. Eu perguntei pra ele que ele não come nada com molho. Ele falava, mas por que, filho, que você não come e tal? E ele via as coisas com molho, por exemplo, bife à parmegiana, que tem molho e tal, ele ficava com vontade de comer aquilo. Ele falava, mãe, eu tenho vontade, mas o molho com o arroz não me dá uma sensação boa, me dá uma sensação ruim. Aí o que a gente fez? A gente separa o molho da comida. Aí hoje ele come todas as coisas com molho em pratos separados. E ele consegue comer. Então, assim, essa é uma dica que a gente em casa conseguiu fazer. Você perguntar, porque é muito fácil. Você fala, ai, come. Mas pergunta, né? Em casos de autistas que conseguem, às vezes, estar falando, verbalizando, porque às vezes é uma coisa tão simples que você, às vezes, em casa mesmo consegue ter essa percepção e consegue arrumar uma situação rápida. Então, em casa, a gente agora, todas as coisas que tem molho, a gente põe o arroz, e o que é seco de um lado e o que tem molho do outro, porque daí ele consegue comer, tá? Exatamente. Ou, por exemplo, criança que evita banheiro. O autista não gosta de banheiro, por vários motivos. Tem autista que não aceita ir no vaso porque olha para o vaso e tem a sensação de que vai ser engolido pelo vaso. Ou o vaso sanitário frio. Ao sentar, ele sente esse frio de uma forma tão horripilante que ele não quer sentar lá de novo. Ou o barulho da descarga, a parte auditiva, né? Ele ouve barulhos de uma forma extremamente exagerada, porque ele tem distúrbio de processamento sensorial, e não quer entrar mais no banheiro. Então, cada situação precisa ser trabalhada de uma forma adequada.
tá bom? Então, eles acabam tendo problemas, então, como eu disse, no contato visual, na hora de alguma situação em que ele sofre algum tipo de aperto, seja de roupa, seja de abraço, seja de amigos, ou em alimentos, ou na percepção de sons e visões do dia a dia. Cores, por exemplo, tem autista que não tolera entrar em lugares onde a cor é muito gritante, cores primárias, por exemplo. Eu tenho no consultório uma criança com autismo que ela não pode entrar em lugares que tem cor vermelha. Se entrar na cor vermelha, ela repudia, ela sai correndo. Como outros casos que só usam vermelho, né? E como tem outros casos que só entram em lugares se tiver o tom vermelho, ou brinquedos que são vermelhos. Então, cada situação tem que ser adequada de acordo com a família, de acordo com a criança. Vocês entenderam? Ficou claro? E quem trata dessa questão do distúrbio de processamento? Muito bem. O distúrbio de processamento sensorial, ele tem que ser encarado de forma multidisciplinar. O neurologista tem que saber dessas coisas, o neurologista que trabalha com autistas. Por quê? Porque muitas vezes a fobia, o medo de um autista, não é o medo social, é o medo por problemas de processamento sensorial. Muitas vezes uma criança com autismo se torna agressiva porque ela é exposta a uma situação estressante porque ela tem um problema de distúrbio sensorial. Muitas vezes o autista não pega num lápis para escrever adequadamente porque ele não consegue ter boa propriocepção do lápis. Ele não sabe pegar porque ele não consegue sentir o lápis direito. Então ele precisa de uma adaptação inicial até ele conseguir ter capacidade de utilizar um lápis. Qual outro profissional? Outro profissional muito importante que sabe trabalhar com isso é o terapeuta ocupacional. Os TOs hoje, muitos TOs têm se dedicado a trabalhar com distúrbios de processamento sensorial em vários casos. Mas no autismo nós temos um capítulo à parte. Os terapeutas ocupacionais têm tomado uma postura de proeminência na condução dessas crianças. Mas os psicólogos precisam saber disso também, porque muitas vezes a interpretação de uma atitude pode estar sendo causada por um distúrbio desse. A fonoaudióloga, porque se a fono for trabalhar determinadas imagens ou sons, músicas, o musicoterapeuta tem que saber, porque tem música que o autista não gosta. Tem determinados sons, melodias que ele não tolera. Então todos os profissionais que trabalham com autismo precisam saber. Outro ponto importante, existe terapia para isso? Sim, a terapia de processamento sensorial. Existem formas de você trabalhar com isso, existem caminhos, existem terapias específicas. O uso de materiais, o uso de recursos pedagógicos que respeitem isso. Existe. Segundo, existem medicações que diminuem essa percepção sensorial, tá? Eu mesmo tenho vários pacientes no meu consultório em que medicações reduziram determinadas hipersensibilidades. Teve um caso de um né? que não saía de casa. Eu já contei para vocês sobre um paciente meu que não saía de casa para ir para lugar nenhum. A família estava refém dessa criança há mais de 2 anos, sem poder ir no mercado com ele. Porque ele saía na rua, ele começava a gritar cada vez que ele ouvia qualquer barulho que passava por ele. Principalmente cachorro. Carro, cachorro, barulho de gente andando, falando. E a medicação, a partir da introdução da medicação, essa criança começou a sair de casa, começou a ir no mercado, começou a ir no parquinho, começou a ir nos lugares onde ela precisava ir, porque autista tem que se socializar. Entenderam, gente? Ficou claro? Faz um joia, faz um coraçãozinho, dá um sinal aí, a Luciana está acompanhando para ver se vocês estão entendendo. Mais de 300 pessoas. Olha, mais de 300 pessoas, que bom! Vocês entenderam o que é distúrbio de processamento sensorial? Ficou claro? Faz um coraçãozinho e um joia para nós sabermos. É muito importante que vocês entendam isso, porque tem muitos autistas que ficam emperrados no tratamento, as coisas não evoluem porque não se respeita determinadas hipersensibilidades. Né? Se eu tenho uma criança com autismo que não consegue tolerar, por exemplo, um paladar específico, eu tenho que evitar aquele alimento ou suavizar o paladar daquele alimento, ou usar um modo de preparo que seja legal e interessante, igual a Luciana falou aqui do meu filho. Outro ponto muito importante é em relação ao olfato. Né? Tem determinados lugares que o autista não entra por causa do cheiro. A gente nem percebe. E a gente não se toca disso. Quantas vezes vocês que estão aí me ouvindo, pais de crianças com autismo, quantas situações que vocês levaram o filho de vocês para algum lugar e ele não entrou de jeito nenhum e de repente o cheiro era o motivo, não eram nem as pessoas que estavam lá, não era nem a comida que estava lá, mas o cheiro do ambiente. Entendido?
Ficou muito claro para vocês? Que bom. Quantas pessoas, Lu? Mais de 320. Perguntas? Mais perguntas? Aqui eu não tô conseguindo que travou o meu ar. Tivemos um travamento aqui das perguntas e da lista de pessoas que vai passando. Isso. Mas deixa a sua pergunta, tá? Pode mandar a sua pergunta também, né? E a gente vai conduzindo isso de uma forma interessante. E vamos falar mais sobre isso em outras lives, né? Deixe as sugestões de vocês para novos assuntos em relação a isso do autismo. Compartilhem. Quem não conseguiu ver, quem não conseguiu acessar ou quem não conseguiu convidar alguém que gostaria, acesse, vai lá na fanpage da NeuroSaber que vai ficar gravado lá. Todas as nossas lives estão ficando lá gravadas. Tá bom? Pessoal, nós estamos com mais de 340 pessoas. Se cada um compartilhar, né, 340 pessoas compartilhando essa live, são mais de 300 e tantas pessoas que são beneficiadas por esse conteúdo. O Clay ficou muito sensibilizado lá nos congressos que ele participou, Sim. Né, Clay? Tem Fala um pouquinho. muitas pessoas me encontrando lá, muitas pessoas falando, doutor, eu não perco uma live. Graças às lives, que muitas informações estão chegando no interior dos estados brasileiros, em cidades pequenas, onde nem sequer tem um especialista na área de autismo, né? Em lugares onde os professores estão pegando essas lives, estão apresentando estão apresentando para os pais, as pessoas estão compartilhando conhecimento. Isso é muito, muito legal. Nesse congresso onde eu tive assim o imenso prazer e a satisfação de ter várias pessoas chegando e falando, doutor, eu quero tirar uma foto com o senhor para deixar registrado, porque eu acompanho suas lives regularmente e elas têm ajudado muito no meu trabalho, com os meus pacientes, no meu trabalho com os meus alunos, pais que estavam lá, um pai ou outro que estava lá, doutor, olha, nós acompanhamos todas as suas lives porque as informações têm sido muito importantes para a condução do meu filho. Que gostoso ouvir isso. Isso é produto do compartilhamento de conhecimento. Então, peguem a live de hoje. Eu acho que essa live traz informações muito importantes. Peguem essa live e compartilhem. Expanda e oriente as pessoas a procurarem a fanpage da NeuroSaber para acessar as nossas outras lives. Ok? Canal do YouTube. Vai no canal do YouTube, canal NeuroSaber, acesse no canal NeuroSaber, tem vários vídeos, todos gratuitos, disponíveis. Onde tiver acesso de Wi-Fi, internet, leve o vídeo, apresente. Pode entrar no nosso site, entendendoautismo.com.br. Nosso site está frequentemente sendo alimentado com informações, links e dados novos. Você pode entrar também no nosso site www.neurosaber.com.br. Lá tem vídeos, lá tem informações. Você pode acessar várias coisas importantes para o seu trabalho. E a gente vai fazer uma jornada na NeuroSaber, né? Muitas pessoas estão pedindo. Então nós vamos fazer uma jornada, eu e o Clay, em que nós vamos focar em distúrbios de aprendizagem. Então a gente sabe que aqui tem muito fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo. Então entre lá na NeuroSaber, entre em artigos, aí tem lá, Jornada NeuroSaber e se cadastre. Vai ser em setembro, começa dia 26 de setembro, são videoaulas gratuitas que a gente vai estar falando sobre avaliação, diagnóstico e intervenção. Nós vamos estar dando materiais também para as pessoas da jornada, tá? Entrem lá, se cadastrem, leiam todos os tópicos da jornada, que lá tá super bem explicado. A inscrição é gratuita e a jornada é totalmente online, tá bom, gente? www.neurosaber.com.br, procurem artigos que lá vai estar Jornada NeuroSaber, tá bom? Ok, então um grande abraço para vocês, foi um grande prazer essa live novamente e até terça-feira, ok? Um abraço!